Olá, pessoas! Estamos agora no segundo episódio do ADESCcast. Eu hoje estou muito feliz, muito feliz com a presença do meu amigo, que foi amigo da mamãe primeiro, Maciel. Eu preciso te dizer, antes de começar qualquer coisa, eu tenho uma memória muito afetiva em relação a você. No tempo que a gente ia estudar em Castanhal, que você levava a gente com tanto cuidado, com tanto zelo. Depois você também se tornou vereador junto com a mamãe e eu pude ver o seu crescimento enquanto homem histórico da cidade. Então, a felicidade de ter você aqui, eu não posso nem traduzir em palavras. Eu brinquei que a mamãe ia chorar, mas já vai ser eu. Já sou eu que estou emocionada com a sua presença. Então, obrigada, Maciel, por aceitar o convite e falar um pouquinho da nossa história juntos, história de você com a ADESC, de você como vereador junto com a mamãe, fazendo diferença em Santa Maria. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. A França, a gente combinou esse encontro para sábado passado e não deu certo. Peço desculpa, né, porque não deu mesmo, porque era a véspera do Dia dos Pais, o movimento estava grande. E combinamos para hoje e eu fico muito feliz. E é recíproco, é verdadeira, viu. Ó, mãe, conseguimos trazer ele, né? Pois é, a gente sabe que criamos esses laços há muitos anos, né, Matheus, e perdura até hoje. Então a gente tem um carinho daquele que abraça e a gente sabe que a amizade é muito sincera. Foram muitos anos, foram muitos perrengues nas nossas vidas, né. Eu já conversava ainda agora há pouco com ele, e o mais importante é isso, não desistir, persistir e depois valorizar aquilo que se conseguiu. Porque muitas vezes a gente consegue, aí esquece os outros, né, e aí pensa que tem tudo, daí a pouco você fica num vazio total. E o importante é isso, esse sorriso dele permanece ao longo desses anos. Então, Maciel, assim, começando realmente aqui o nosso podcast, eu queria te perguntar como foi o convite? Como você ficou sabendo da Adesk e como você começou a participar? Através do seu Alfredo. Seu Alfredo nos anos 91, se eu não me engano, por aí, a gente começou a caminhar junto e o seu Alfredo foi uma pessoa que nos direcionou, né, França? A pessoa que cuidou da gente. O que seria de mim? Eu tinha chegado há poucos dias do interior e me lancei na política em 92, na primeira campanha, que a França foi a candidata a vice-prefeita do Paulo Barros. Aí a gente tinha um entrosamento muito grande já, eu com a França. Ela era minha professora, eu gostava muito dela já. E ela me convidou para a gente ser candidato. Naquele tempo, o seu Alfredo era quem cuidava de nós. E através desse entrosamento com o seu Alfredo, ele eu cheguei na casa dele uma vez e estava batendo os documentos lá naquela máquina histórica dele, e ele falou sobre a Desk. E de lá para cá eu comecei a participar. E mais uma vez a gente, coloca o nome do seu Alfredo aqui e eu acho que vocês vão escutar o nome dele várias vezes. Eu já quero fazer um convite aos familiares do seu Alfredo também para vir participar com a gente de algum dos podcasts. De repente, se essa máquina ainda existir, né, a gente pode trazer aqui para a Desk para fazer uma exposição, uma homenagem. Eh, Maciel, eu tenho uma memória do seu Alfredo, assim, corajoso, né. Dá para dizer que era um homem que via além, né, via na frente. E aí eu queria, mãe, que você falasse um pouco sobre isso, porque mesmo que você se emocione, mesmo que você, como da outra vez, né, vá às lágrimas, mas, eu não posso falar de Adesc sem falar do seu Alfredo. Eu acho que nenhum de nós vai conseguir fazer isso. Então, qual é a tua memória dele, mãe, desses primeiros anos da Adesc? É, a gente lembra muito, assim, aquela garra que ele tinha, que a época muito carente não era de transporte, era uma bicicleta mesmo, né, Maciel, que ele Uhum. andava na toda Santa Maria naquela bicicleta. E várias vezes ele ia lá em casa e, como eu disse da outra vez, puxar a orelha, né, chamar atenção, inclusive quando eu fui candidata a vereadora, que eu consegui me eleger, ele brigou bem próximo e olhando para mim, assim: "Se você não trabalhar, se você não botar sua família para trabalhar, você não vai ganhar a eleição". Isso, olha, tantos anos e eu lembro muito como foi aquela maneira e que a gente não ficava com raiva.
A gente ouvia aquele carãozão dele, assim, bem violento mesmo, mas daí a pouco ele dava aquele sorriso e a gente sabia que era para o melhor. Mas tem uma coisa, Patrícia, que eu vejo sempre, que pra enquanto a gente tem um carinho especial, a gente valoriza tudo isso do Alfredo, tinha pessoas que não gostavam dele, como não gostam de mim, como não gosta de você, né, Marcelo, porque a Sim. gente não agrada todo mundo. Mas eu lembro, assim, o trabalho que ele teve com o sindicato, ele era sindicalista, né, trabalhou por muitos anos, era político, estrategista mesmo, né, mas tinha como a gente tem todo esse carinho, tem muita gente que tem, tinha outros que não gostavam. Mas ele enfrentava tudo isso e tirou de letra até que ele viajasse, né, e que bem próximo de viajar, ele me disse: "Eu tenho sonhos para a Desk". E se porque a gente não está com papel, mas eu acho que aí diz o que que seria aqui. Teria que ter o prédio para ter muita gente, muita criança, muito adolescente aqui no prédio, que tivesse um campo de futebol para ele ver muitas pessoas jogando bola, mas ele também queria uma fábrica de telhas, que eu não sei se você lembra que teve um espaço com fazendo aquelas telhas de cimento, Sim. que foi que ultrapassou e que não deu resultado e que a história é outra, a fábrica não continua. Ao contrário, nós incluímos nesses sonhos a biblioteca, a brinquedoteca, esse estúdio podcast, e que com certeza se ele estivesse no nosso meio hoje, seria o sonho dele também. Porque essas coisas que passam, a gente tem na memória essa lembrança, mas a gente quer ver a evolução. A gente quer sentir que as pessoas cresceram e que os sonhos se renovam, se multiplicam e que a gente pode vencer. Só para um informe para o Maciel, que eu não sei se você assistiu o nosso primeiro episódio, eu estou dando algumas informações nos episódios que vão sair ainda, para que no dia do nosso aniversário, inclusive eu já te convido, em outubro nós vamos fazer os nossos 35 anos. Então, no dia do nosso aniversário, na nossa festa, a gente vai fazer um quiz, né? Vou fazer perguntas e quem souber responder vai ganhar algumas lembrancinhas aqui da ADESC. Então, dessa vez, galera, para os sócios, para os que vão estar no nosso aniversário, eu preciso dar algumas informações. Primeiro, essa ata, lembra que quem escreveu, quem secretariou foi a Astésia, a gente já deu essa informação no outro episódio. Ela é do dia 11 de outubro de 1988. Então, essa é a data que marca o início da ADESC. Porém, como eu disse também no outro episódio, as reuniões da ADESC eram em outros locais, porque esse prédio aqui não existia ainda. A sede da ADESC ela é mais para frente na nossa história. Então, mais esse informe para vocês. A gente trouxe aqui, não vai dar para vocês verem direitinho, né? Mas é um documento que foi feito pelo seu Arlindo, que era prefeito na época. E esse documento, ele fala do terreno, não é, mãe? Conta É. pra gente um pouquinho sobre esse documento, sobre esse momento da ADESC, quando ela começa a criar cara. Então, como eu já falei, a Desk ela surgiu de uma iniciativa da Fundação Banco do Brasil, que à época era a Fundec. E aí, eles tinham recurso para a construção da sede e dar início os trabalhos. Eu realmente eu participo, sou fundadora, mas eu não fiz parte desse momento de direção, de saber o que entrou, o que saía. Eu só sabia nas reuniões do que era colocado, mas precisava de um terreno para a construção da sede. E aí foi quando o seu Alfredo tinha o espaço, que essa terra aqui toda é da família ainda, né, era dele, e agora é da família, e ele negociou com o prefeito, à época, que era o Arlindo, e a prefeitura comprou o terreno, a Câmara aprovou, e nós temos aí esse documento de 100 por 60, um documento 100 metros de frente por 60 de fundos, que pertence à Desk, uma doação à época do prefeito Arlindo Alves da Costa. E esse documento, gente, ele é do dia 11 de setembro de 2006, tá? Foi no tabelionato Botelho ainda, que está aqui a data. Na verdade, ele é de 90,
um decreto de 90, mas foi registrado aqui só em 2006. Todas essas informações pegadinha para vocês aí. Olha, Vai porque ter o se- quiz, lembra? viu, Paty, foi em 88 que ela foi fundada, então teve todos esses anos de trâmites Sim. da Fundação Banco do Brasil, e também o documento entrar na Câmara para aprovação. Então, só em 90 foi aprovado, mas mesmo assim, eles começaram a trabalhar o terreno até legalizar. Então, 90 que passou a ser legalizado o terreno da Adesc. Então, teve várias já conversas que, porque vão tomar o terreno, não sei o quê, e a gente tem um documento que prova, né, que até que tenha uma Claro. outra história de história do Pará fazer as suas legalização de terras, a Adesc, essa terra pertence à Adesc, uma doação que a gente agradece muito àqueles que lutaram por isso, né. Que foi em Então, 90, lembrando, 88. gente, era terreno do seu Alfredo, e foi feito um trâmite através da prefeitura e da Câmara Municipal. E aí a gente tem o prédio começou a ser construído, demorou décadas até chegar no que a gente tem hoje. O que tu achou da Adesc? O que tu sentiu quando tu entrou aqui? A Desk, inclusive, a parte disse: Marcelo, tu tinha vindo aqui. Eu digo: olha, a Desk, inclusive, quando eu era gerente da Geomóveis, a gente fez um curso aqui. Para todos os funcionários da Geomóveis, o professor era o Michel. Foi um curso de informática, era à noite. E, sinceramente, eu não despertava muito assim para o lado de computador. Hoje eu também não vou dizer que sou ligado demais em computador, mas rapidinho eu aprendi a lidar algumas coisas no computador, lá na loja, que tinha muito na época também, né, mas eu era meio não sabia bem direito. E o que eu sei hoje foi o Michel que me ensinou. Muito Olha bom. aí, E mano, foi que aprendido aqui na legal. Desk. Mas você entrando aqui hoje, o que você sentiu, assim, você percebeu as diferenças, né? A gente já tá Ah, com não, com certeza. Hoje tá uma coisa muito linda, né, muito bem organizada. Aliás, tá com vocês na frente, não tinha como ser diferente, né. ela é muito exigente, ela quer tudo muito bem Só bonitinho. recapitulando a história da bicicleta do seu Alfredo, eu desafio o cidadão que hoje pega documentos em Santa Maria e vai para Timboteua, como o seu Alfredo fazia. Pegava os documentos dos candidatos e levava para Timboteua, ia de bicicleta e trazia tudo organizadinho. E ele era o primeiro que entregava os documentos na coligação para o candidato. Tudo apto, tudo certinho, não voltava a uma prestação de conta, nada dava errado quando ele mexia com os documentos. A gente vai eu espero, né, que a gente consiga colocar no coração de vocês aí que estão nos assistindo, o quanto a gente tem orgulho de ter participado da história da Adesc e o quanto a gente valoriza a figura do seu Alfredo. Vocês vão ouvir muito o nome dele, e eu espero que a família, compreenda que a gente está tocando muito no nome dele, porque a gente quer fazer essa homenagem. Ele foi importantíssimo para a nossa história enquanto Adesc, mas também para a história do município, né. O seu Alfredo, para a história do município, ele foi uma pessoa importantíssima. Primeira coisa, quando Santa Maria passou a ser município, o seu Alfredo já foi secretário de administração do município. Se eu não me engano, era secretário de administração. Ele me falou uma vez. E quando teve a primeira eleição, realmente, para prefeito e vice-prefeito, que naquela época era votado o prefeito e era votado separadamente o vice-prefeito. Ele colocou o nome dele à disposição. Pedro Barro foi o candidato a prefeito e ele foi o candidato a vice-prefeito, Pedro Barro. Sendo que o candidato da oposição teve mais votos do que o seu Alfredo, que foi o seu Zé Pipil, que chamavam, né? E quem foi o vice foi o do outro lado, que foi o vice do Pedro Barro. Olha que Mas a coragem interessante. do seu Alfredo de colocar o nome dele logo à disposição como o primeiro candidato em Santa Maria. Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre pessoas que passaram por aqui e marcaram. De novo, gente, eu não vou cansar de falar, para a história da Adesc, para o início das das ações que a Adesc fez, ele foi muito importante. E aí lembrando, né, que os sonhos dele aqui
aqui aparece, mãe, uma fábrica de telhas de cimento, uma quadra poliesportiva, né. Essa era a primeira ideia, esse era o primeiro sonho. Mas eu tenho certeza que hoje, se tudo que a gente conseguiu, que a gente alcançou, ele tá muito orgulhoso também. É orgulhoso de ti, que tu não desistiu, que tu não largou. Porque, Marcial, imagina, todo esse povo que participou da primeira reunião, e você não estava na primeira, né, você já veio mais pra frente, só ela continuou. Isso, e voltando novamente o seu Alfredo aqui na história, quando, em 96, 97, mais ou menos 97, 98 por aí. Não, foi em 96, 6, quando 96. invadiram o Barrolândia. Já existia o bairro São Sebastião, que era chamado na época de Invasão. Aquelas terras que eram ao redor ali perto de casa, ali invadiram tudo e fizeram as ruas tudo torta, não tinha como um carro entrar. Aí logo em seguida invadiram também onde hoje é o Barrolândia. A gente já era vereador eleito, 97, é. isso era em 96 ainda, porque foi em novembro. A eleição foi em outubro, em novembro invadiram o Barrolândia. A gente não estava empossado ainda. Aí eu fui com o Paulo Barros, e o Paulo Barros comprou a terra do seu Agostinho Carlos para fazer o Barrolândia. Aí é que entra o seu Alfredo. O seu Alfredo foi lá, que ele já tinha sido nomeado pelo Paulo Barros, para tomar conta dessas áreas de terra da cidade, ruas, cortar ruas, tudo certinho. E o Barrolândia hoje é todo divididinho certinho, lugar de escola, lugar de igreja, as ruas todas, entra e sai um carro, manobra, graças ao seu Alfredo. Deixou Sei. também o campo de futebol, tudo certinho, tudo que tem hoje lá, teve o dedo do seu Alfredo marcadinho, cada um com seu pedaço, sem reclamar. Vocês sabiam disso, gente? Eu não E sabia. e sabe, Paty, eu fico pensando assim, as pessoas que assistem vão perguntar: "Mas que importância tem isso?", né. Aí que tem muita importância, porque a história de Santa Maria, a história não é só da ADESC, a ADESC é um pouquinho de dentro do município. E na hora que se coloca isso, aí vai que os alunos, essas pessoas que vão fazer pesquisa e tal, eles podem até ver: "Gente, aconteceu isso", lá vai procurar o Maciel para dar informações. É, Mas a gente já colocando aqui, eles já vão ter a facilidade de encontrar. E a história, gente, como é que você vai saber? Quem é que vai saber por quê? O que foi que aconteceu ali? Eu lembro muito bem que depois de porque é uma linha do tempo na história que nós estamos fazendo. E pensar a Barrolândia, não tem como não pensar assim, de tudo isso que houve, de ficar direitinho, mas daquela a erosão horrorosa que tinha, que a gente eu lembro que a Paty, nós fomos numa casa de uma pessoa amiga dela, e nós tínhamos que atravessar numa pinguelinha assim, quase caindo no buraco, porque era muito grande uma erosão que tinha. Não sei se o Marcel está lembrado, se era mesmo Do naquela lado rua do direto campo. da dele. É. E aí, vem a outra história, que depois nós vamos ver que alguém que assumiu, que era a gente fala muito que o Paulo Barros, porque o Paulo Barros na época nós estávamos com ele é. lá, né, no município, antes como vereadores. Depois a gente fala no Arlindo, porque antes dele foi o Arlindo que teve essa boa ação, entendeu que poderia ajudar a Desk. Mas depois teve quem ajudar Santa Maria, quando está na gestão, que no caso foi a doutora Mari Sim, França. sim, Então todos têm a sua importância na vida com da certeza, Desk. com E a gente certeza. tem o prazer de dizer que estamos nessa luta desde sempre. Acompanhando, não às vezes sendo do mesmo lado, como as pessoas dizem que tem um lado, tem o outro, e a gente sempre teve uma postura de querer o melhor para o município. Com E nessa certeza, história da Barrolândia, eu lembro muito bem o sacrifício que a gente teve, como foi para aprovar o documento na Câmara, muito Maciel difícil. sabe, quantas perrengues lá não foi? E aí até que foi aprovado, volta documento, entra documento, é aprovado, teve toda essa história, mas a continuidade. Então, que hoje ainda falta muita coisa a ser feita. Eu aprendi com o seu Alfredo, quando ele estava cortando as ruas do Barrolândia, ele olhou para o Paulo Barro e disse: "Olha, cada canto tem a sua coisa e cada coisa tem seu canto". E isso aí eu trouxe para mim, isso aí. Sempre que lá em casa eu quero organizar alguma coisa, eu me lembro que o seu Alfredo tinha esse ditado popular que ele falava, né. E é o correto, França. Se você for olhar, tudo tem seu canto. E
E ele fez certinho. Uma coisa que não foi do jeito que ele queria é que as ruas do Barrolândia ele queria que fosse nome de datas de mês. Por exemplo, 1º de maio, 25 de setembro. Ele queria que fosse assim. E quando foi na hora, a gente resolveu colocar nome de pessoas. Bom, gente, eu aprendi muito hoje. Espero que a gente possa conversar outras vezes, né? Eu quero que você que está nos assistindo, que de repente você mora lá no Barrolândia, ou você conheceu o seu Alfredo, ou você tem também, como eu, uma admiração muito grande pelo Maciel, comenta, coloca alguma coisa aí para a gente acompanhar e curtir com vocês. Não esquece, se inscreve no nosso canal para dar aquela força. Eu E só aí a que gente vai passar agora para ele só para a gente poder se despedir e espero que a gente se encontre mais vezes. eu queria que eu já falei da outra vez, então eu queria que o Maciel falasse assim, porque ele viu lá a história inicial, mas quem é o Maciel hoje? Quem é que o Ah, Maciel, 35 anos depois, 30 anos depois, 20 e poucos anos de vereador, hoje, Maciel, jogar a bola para ele assim, porque eu aproveito só para agradecer esse momento, muito feliz por ele ter vindo. A gente lutou, né, Paty, para dar certo. E a gente não precisou se emocionar, não, mas a nossa história é viva. E Maciel, hoje. pois é, França. Eu sou aquele mesmo Maciel de sempre. O Maciel, o motorista do ônibus que levava vocês para Salinas. O Maciel que carregava farinha nos carros. Hoje, França, essa transição todinha na minha vida. Mas é assim, por exemplo, eu chegando lá em casa agora, e se tiver de pegar o caminhão, fazer uma entrega de móvel, eu faço do mesmo jeito. Para mim é tudo normal. Eu não, essa questão aí eu não mudei nada, graças a Deus. Agora, realmente, graças a Deus, a gente de lá para cá, a gente conseguiu. Eu conheci uma pessoa muito importante na minha vida, que foi o Antônio Barros, né? Que foi uma pessoa que me encaminhou, que me direcionou, que me deu oportunidade. E através dele eu conheci outras pessoas. E hoje me direcionaram mais ainda e eu procuro dividir isso com as pessoas. Eu fico muito feliz quando a gente emprega mais uma pessoa. Quando a gente se eu pudesse abrir várias lojas em outros cantos, muitas vezes é por medo também de a gente tem aquela cautela, né. Mas graças a Deus eu vejo em Maracanã, por exemplo, a alegria dos meninos lá de Maracanã, eu fico emocionado quando eu chego lá. Isso é muito importante. Mas o Maciel é o mesmo Maciel de sempre. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Assim, como eu disse da outra vez, é a realização de um sonho e a gente não está sonhando pequeno, não, gente. A gente está sonhando muito grande. Mas para realizar todos esses sonhos, a gente conta com os nossos parceiros, nossos amigos e com vocês que estão nos acompanhando. Então, para quem ficou até aqui, 1000 vezes obrigada e um beijo bem grandão e espero ver vocês nos próximos episódios.